Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz, a outra professora de biologia. Eu acho que vocês estão tendo a primeira aula de biologia hoje, terça-feira. Eu já me apresentei nas lives, mas eu vou me apresentar mais uma vez, né? Eu sou a Beatriz, eu sou professora do cursinho desde o ano passado. Eu sou estudante de medicina, mas como agora a gente não está tendo aulas presenciais, eu voltei para o cursinho para estar ajudando quem precisa de uma ajudinha na área de biologia e nas outras áreas em geral, né, para fazer o Enem, para fazer algum vestibular. Então, pessoal, eu e os outros professores dividimos as matérias em frentes. Eu vou tratar com vocês sobre ecologia, sobre evolução e sobre biotecnologia. O Gui vai tratar sobre botânica e outros assuntos, e a Polly nos assuntos mais da área da saúde, que a Polly é enfermeira, e o Gui está terminando a faculdade de ciências biológicas, certinho? Eu fiz um slide aqui para a gente esclarecer algumas coisinhas de como que vai ser o nosso semestre em Biologia 1. Pessoal, a gente vai ter aula toda terça-feira até dezembro. A data de término ainda não foi definida. Então, a gente tem setembro, outubro e novembro, e pode ser o comecinho de dezembro para estar estudando junto. As nossas aulas vão ser aulas mistas, ou seja, a gente vai ter aula gravada, como essa de hoje, ou a gente vai ter aula ao vivo. A aula ao vivo, pessoal, a gente vai ter já na próxima semana, porque depois dessa aula que a gente introduzir alguns conceitos de ecologia, eu vou estar mandando para vocês umas questõezinhas para estarem respondendo pelo Forms do Google. Vocês respondam ela e a gente vai discutir depois, né, na reunião, a gente vai fazer pelo Google Meet, na próxima semana ao vivo. Eu vou tratar com vocês, como eu falei, ecologia, evolução e biotecnologia, que são temas que eu gosto muito, são temas muito tranquilos e são temas que sempre estão presentes nas provas de Enem, principalmente prova de vestibular, FUVEST, UNESP, entre outros. A gente vai estar fazendo sempre resolução de exercícios no nível Enem, FUVEST e etc., porque eu sempre falo para os alunos que a gente tem que estar treinando o que a gente vai fazer. Não adianta a gente estudar só a matéria, gravar só a matéria, chegar, fazer a prova e achar que vai estar tudo certo, porque não vai. A gente tem que programar o nosso cérebro para a gente estar resolvendo questões, para a gente pegar a manha da banca que a gente quer, se é Enem, se é Unesp, da gente estar sabendo organizar o nosso raciocínio. E através da resolução de exercícios, a gente fixa mais o conteúdo na nossa mente e a gente fica mais preparado para fazer, né, o que a gente está estudando o ano inteiro, que é fazer uma prova resolvendo exercícios. Então, resolvam sempre os exercícios que a gente está mandando aqui no cursinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho preferência que vocês me mandem pelo meu e-mail, porque às vezes no meu WhatsApp fica uma bagunça de conversa e eu não consigo responder todo mundo. Então, me mandem mais, né, quem puder, pelo e-mail, porque lá eu estou sempre checando e eu consigo responder com mais organização. Mas se não tiver como, pode mandar sim pelo WhatsApp, eu sempre respondo, eu já respondi os alunos que entraram em contato comigo e eu sempre vou estar respondendo vocês em tempo rápido. Os recados que eu tiver para dar, eu vou usar o Google Sala de Aula, não vou usar os grupos, porque eu acho melhor para a gente ter tudo registradinho da nossa matéria. E o material que a gente usar, os slides, as atividades, eu também sempre vou deixar disponível para vocês estarem estudando depois, tá? Lá também pelo Google Sala de Aula. Certinho? Então é isso, pessoal. Vamos começar a nossa introdução à ecologia. O que é ecologia, pessoal? Quando a gente fala ecologia, a gente lembra de verde, lembra de planta, lembra de floresta, né? A gente lembra de nós mesmos? Eu não sei se a gente lembra, porque a gente também faz parte, né, de tudo que engloba os assuntos de ecologia. A ecologia, pessoal, ela estuda a relação entre os seres vivos e ambiente. Pessoal, por que é importante a gente saber, né, dessas relações? Porque a gente tem aumenta a nossa consciência ambiental. A gente tem consciência de que cada modificação de cada área desmatada, de cada ser vivo que entrou em extinção, isso vai mudar o equilíbrio no sistema que a gente está, do meio ambiente que a gente está. É muito importante ter essa consciência ambiental.
A gente acha que não dá nada, por exemplo, a pôr fogo ali no pasto, né? Aqui em Guará, por exemplo, o povo adora pôr fogo no pasto. Mas quando você coloca fogo no pasto, você está destruindo todos os micro-organismos que estão lá, você está destruindo o habitat, que é o local onde ele mora, de algum animal, você está desequilibrando todo aquele lugar. Então não é legal ter, né, queimadas, não é legal ter desmatamento, não é legal, por exemplo, a gente jogar lixo na rua, porque esse lixo ele escoa para os bueiros que escoa para os rios. Então a gente pode entupir bueiros, a gente pode tornar algum rio mais poluído, como o rio ali da Santa Casa, que a água ela escorre para os bueiros, escorre para o corguinho que a gente tem. Então não é legal, porque ele desequilibra, torna a água imprópria para a manutenção da vida, para os peixes. E também não fica um aspecto legal. Então, tudo aquilo que a gente modifica no ambiente desequilibra o resto, pessoal. Por exemplo, se a gente tiver um grande desmatamento na Amazônia, não sei se vocês sabem, a Amazônia ela tem um processo que o pessoal chama de rios voadores. Que toda umidade, né, que a Amazônia produz, ela absorve lá nela mesma, mas ela também manda umidade para baixo, para onde que a gente mora. Então, ela contribui para o ciclo de chuvas aqui. Então, se a gente desmatar, a gente não vai ter a umidade, a gente não vai ter a chuva regularmente que a gente tem. Então, uma coisa que você faz ali interfere lá. Então, é importante a gente estudar a ecologia, a relação entre os seres vivos e a relação entre o ambiente. Pessoal, dentro da ecologia, a gente tem os níveis de organização ecológica. Assim como o organismo também, ele é o final de uma organização, porque primeiro a gente fala em átomo, depois a gente fala em célula, depois a gente fala em tecido, depois a gente fala em sistema e depois a gente fala em organismo. Aí, a partir do organismo, a ecologia trabalha também com umas divisõezinhas para estar estudando certinho. E quais são essas divisões, pessoal? Deixa eu ligar aqui. A gente vai aumentando o nível próprio. O que é um organismo? Eu sou um organismo, você é um organismo, seu cachorro é um organismo, sua maritaca é um organismo, uma bactéria é um organismo. Sozinhos somos um organismo. Agora, quando eu estou com um grupo de pessoas, eu não sou só um organismo, eu sou uma população de pessoas. Quando o cachorro está lá com o bando dele, ele é uma população de cachorros. Quando as bactérias estão agrupadas, bactérias de mesma espécie, também é uma população. Então, eu sou um organismo e quando eu estou com seres de mesma espécie que eu formo uma população. Aqui na imagem a gente vê que tem o elefantinho, ele é um organismo. Tem a árvore aqui também, mas a gente pode analisar só com o elefante aqui. A árvore foi um exemplo à parte que o autor da imagem quis colocar. Então, se a gente tem a árvore, quer dizer, o elefante sozinho, a gente tem um organismo. Quando esse elefante se junta com outros elefantes de mesma espécie, lembrem disso, mesma espécie, ele forma uma população. Aí, quando essa população de elefantes está perto de uma população de zebras, por exemplo, uma população de aves, uma população de bactérias, a gente tem uma comunidade, a formação de uma comunidade. Então, o que é uma comunidade? É um agrupamento de populações de organismos. E essa comunidade vai estar em um lugar, não vai? Então, esse lugar a gente vai chamar, né? Quando ela está num lugar, a gente fala que a gente tem um ecossistema. Por quê? A comunidade é formada por seres vivos. Aí você olha aqui na imagem aqui de cima, a gente tem o sol, o solar, a gente tem água, a gente tem o sol, tem minerais. Não são seres vivos, são seres que a gente costuma falar de fatores abióticos. São seres desprovidos de vida, né? Então, quando a gente tem... E o que é o fator abiótico, né? Que eu falei. A água, a radiação solar, pedras, etc. A comunidade, ela constitui o fator biótico, que é o ser provido de vida. Então, quando a gente tem a junção dos fatores abióticos com os fatores bióticos, a gente tem a formação de um ecossistema. Aqui no Brasil, a gente tem vários tipos de ecossistema, que no próximo slide a gente vai dar uma olhadinha rapidamente. O nosso planeta Terra, pessoal, que está aqui em cima, ele é composto de vários tipos de ecossistema. Aqui no Brasil, a gente tem vários ecossistemas. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem vários, no México. E assim, a água também, o oceano constitui um ecossistema também. Então, essa junção de todos os ecossistemas, a gente chama de biosfera. Então, o que é a biosfera? É o lugar que a gente vive. É
o lugar onde tem os seres vivos, o fator abiótico, e o lugar onde a gente tem os seres não vivos, desprovidos de vidas, que são o fator abiótico. Então, pessoal, ó, organismo sozinho, população, um agrupamento, comunidade, vários agrupamentos. Ecossistema, comunidade com os fatores abióticos. Biosfera, todos os ecossistemas que a gente tem no nosso planeta, é nosso planeta, né? Vem dizer a biosfera. Certinho? Então, esses são os níveis de organização ecológica. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem vários ecossistemas no nosso país. A gente tem a Amazônia, que é o maior que a gente tem. A gente tem a Mata dos Cocais, aqui. A gente tem a Caatinga, a gente tem o Cerrado, a gente tem o Pantanal, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem os manguezais, a gente tem os pampas e também temos a Mata de Araucárias. Cada ecossistema, pessoal, tem as suas características bem definidas. Tem os seus próprios seres vivos, tem seus próprios animais, tem seu próprio regime de chuva, costuma ter, tem seu próprio tipo de solo, tem suas características que os tornam únicos. E aqui, pessoal, nessa cisquinha, que é a divisão dos ecossistemas, a gente chama de áreas de transição, porque a gente vai encontrar características dos dois ecossistemas fronteirísticos. A gente vai ter a Amazônia aqui e o Cerrado. Então, aqui vai ser uma área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Então, vai mesclar esses ecossistemas. Como eu disse, cada um tem sua característica, mas também, né, você modificar uma coisa, por exemplo, aqui na Amazônia, vai interferir no Cerrado, vai interferir na Caatinga, vai interferir em todo. Porque, como eu disse, se você mexe numa coisa ali, no meio ambiente, ela pode interferir lá. Tá tudo interligado, pessoal. Vamos passar para a próxima. Como eu expliquei para vocês, aqui está a definição. O que é fator biótico, então? Fator biótico é tudo aquilo em que há vida. Eu, você, cachorro, papagaio, periquito, bactéria, protozoário, fungo. Então, tudo aquilo que há vida é um fator biótico. E tudo aquilo que é desprovido de vida é um fator abiótico. Luz solar, energia térmica, água, minerais, solo, tudo aí, isso são fatores abióticos. Então, quando a gente tem essa junção do fator biótico e abiótico, a gente forma o nosso ecossistema. Certinho? Vamos para a próxima aqui. Pessoal, aqui temos um exemplo de fatores, como eu expliquei para vocês. A gente tem plantas, aqui tem exemplo de algas. Aqui está escrito produtores, consumidores, decompositores, mas não se atentem isso agora, que a gente vai estudar depois. Isso faz parte de uma matéria que a gente estuda os níveis tróficos dos seres bióticos. Então, depois a gente vai dar uma estudadinha disso, mas não importa agora vocês decorarem isso aqui. Aqui é só um exemplo do que a gente tem de biótico, que a gente pode encontrar no meio ambiente. Então, a gente pode encontrar plantas, a gente pode encontrar algas, seres carnívoros, herbívoros, fungo. E aqui, ó, a gente tem uma troca, né? Está tudo relacionado. Essa imagem quer mostrar que está tudo bem relacionado, ó. Há trocas de calor, há trocas de nutrientes. Aqui, né? O tigre come coelhinho, coelhinho come o fungo se alimenta da água, dos nutrientes, da energia térmica. Então, está tudo interligado. Não é porque não tem vida, né? Que é um fator abiótico, que ele não faz nada, assim. Pelo contrário, né? Os seres bióticos dependem dos fatores abióticos. O que a gente tem aqui de fatores abióticos? A gente tem os gases, a gente tem a água, os minerais, energia térmica gerada em cada etapa. Com cada etapa aqui que acontece alguma coisa dessa cadeia alimentar, a gente tem uma energia térmica sendo acumulada, sendo liberada. A gente tem os nutrientes, a gente tem o sol, mostrando a insolação também. Então, reparem, pessoal, está tudo interligado aqui nessa cadeia, essa teia, né, mostrando. Pessoal, eu quero falar de uma coisa que é muito importante, que eu lembro que eu expliquei para meus alunos no ano passado, né, que algumas pessoas tinham uma ideia errônea do que é o efeito estufa. Então, vamos deixar bem claro o que é um efeito estufa, pessoal. O efeito estufa é um processo natural e necessário à vida como a gente conhece hoje, no nosso planeta.
ele está presente desde os primórdios, desde as eras geológicas, né? Para a vida se formar como a gente conhece, foi necessário haver, né, esse efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Às vezes a gente lembra, poluição, aquecimento global, uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim, pessoal. O efeito estufa nada mais é do que tipo uma mantinha, sabe? Na atmosfera de gases que ficam suspensos no ar. Os principais gases, aqui está escrito, né? São o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, os clorofluorcarbonos, CFCs, e o ozônio, O3. Esses gases, pessoal, eles seguram a energia térmica, né? Os raios infravermelhos que irradiam da Terra. Mas como assim irradiam da Terra, pessoal? A gente tem o Sol. E o Sol manda para cá, né, vários tipos de comprimentos de onda. Um deles, os raios infravermelhos. Esses raios, pessoal, o planeta não absorve ele. Na hora que ele chega na superfície, ele já reflete para fora, para o espaço. Se a gente não tivesse esses gases, todo o infravermelho que ia bater aqui na superfície ia embora. A gente não ia segurar nenhum tipo de energia térmica, porque ia refletir aqui na superfície e ir embora. Mas graças a esses gases, quando a radiação vem, bate na superfície e ela volta como irradiação, esses gases seguram um pouco dessa irradiação. E outra parte do calor vai embora mesmo, vai para o espaço. Então, esses gases, pessoal, eles são importantes para segurar a temperatura aqui no nosso planeta Terra. Por isso que eu disse que a vida como a gente conhece hoje, ela só aconteceu por causa desse efeito estufa, por causa desses gases que estão dispersos na atmosfera, que retém, né, a irradiação solar, não deixa embora. Retendo, a gente armazena um pouco do calor que vem do Sol aqui para o nosso planeta, entre a atmosfera e entre o nosso planetinha. E o calor, pessoal, ele é importante. Ele é importante para as plantas, ele é importante para nós, para os animais manterem a sua temperatura corporal. Ele é importante de diversas formas. Então, quando a gente fala efeito estufa, efeito natural, tá? Só que tem um porém, pessoal. Com as atividades que a gente começou a desenvolver, a humanidade, no decorrer dos séculos, a gente começou a engrossar essa camadinha de gases. As usinas petroquímicas, o desmatamento, a agropecuária, por causa da vasta extensão de pasto, de gado, que nas fezes deles liberam metano, a combustão dos carros, né, de trator, essas coisas, tudo isso está liberando mais desses gases que ficam na atmosfera e que seguram calor. Então, a gente está tendo mais dióxido de carbono, mais metano, mais óxido nitroso, mais clorofluorcarbonos e mais ozônio na atmosfera. Se a gente está tendo mais desses gases, o que vai acontecer? Vai ter uma maior retenção da irradiação solar. Retendo mais essa irradiação, a gente está retendo mais calor que vem do Sol. Não está deixando dissipar o suficiente para o espaço. Retendo mais calor, a temperatura vai aumentar, certo? Então, este é o problema quando a gente fala de aquecimento global. O aquecimento global, pessoal, é uma ação, é resultado das ações antrópicas. Quando a gente fala de antrópicos, a gente fala das ações humanas. Resultado das ações humanas de dispersar esses gases poluentes na atmosfera. Dispersando mais gases, a gente segura mais calor. E o calor, ele começa, né, a deixar o planeta mais quente. Com isso, a gente tem o derretimento das geleiras nos polos, a gente tem, consequentemente, o aumento do volume dos oceanos, a gente tem áreas, né, de continente, de terra, sendo encobertas, a gente tem a vida nos oceanos sendo alteradas por causa da temperatura, a gente tem ciclos de chuva, furacão, tsunami, tudo sendo alterado porque está esquentando, não é normal. Quando eles alteram ali, né, reflete ali, altera lá, né, vai alterar lá do outro lado também. Então, este é o problema do aquecimento global. Este é o problema que a gente fala do efeito estufa. A gente está liberando mais gases poluentes na atmosfera, que está engrossando essa mantinha que a gente tem de gases para o efeito estufa, engrossando, a gente está retendo mais calor. E esse é o problema. Então, quando a gente fala efeito estufa, ok. O
problema é o aquecimento global. Esses clorofluorcarbonos, CFCs, pessoal, eu acho que estão proibidos de serem comercializados. Eu acho que antigamente tinha nas geladeiras, nos aerosóis, mas já estão substituindo, porque eles são muito complicados. O ozônio também, ele se forma na atmosfera e ele costuma fazer, né? Ele abre os buracos de ozônio. A gente tem todos os processinhos que a gente pode ver em química, depois mais pra frente, que está interferindo na nossa atmosfera. O dióxido de carbono, a gente encontra ele muito na combustão dos carros, né? Na combustão completa, a gente tem o CO2. Então, vamos passar, pessoal, para o próximo slide. Eu separei aqui, pessoal, duas questõezinhas para a gente responder. Eu gosto de fazer isso porque é bom para a gente fixar o conteúdo. Como eu disse para vocês, o que a gente vai fazer no dia do vestibular? Resolver questões. Então, nada melhor que a gente começar já a aprender como resolver essas questões, aprimorar o nosso raciocínio lógico, aprimorar os nossos conhecimentos e fixar toda a matéria. Então, resolva o exercício sempre que vocês puderem. Além do que a gente dá, até às vezes um professor não dá exercício, procura, né? O professor deu aula de federalismo, eu fiz exercício, mas eu quero mais. Procura. Na internet a gente acha bastante lista de exercícios que a gente está resolvendo, treinando. Quanto mais vocês fizerem, né? Menos vocês vão cair em pegadinha, mais vocês vão conseguir responder tranquilamente, já agiliza o tempo no dia da prova e tudo vai ficando ok. Então, vamos ler essa questãozinha aqui, pessoal. Ó, eu vou ler as questões, vocês pausem o vídeo, fazendo um favor, tentem responder aí depois vocês veem a explicação que eu já vou dar. Então, vamos ler. Suponha que em um terreno coberto de capim-gordura vivam salvas, gafanhotos, pardais e ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nesta região estão presentes A. 6 populações, B. 2 comunidades, C. 5 populações, D. 6 comunidades, E. 2 ecossistemas. O que será, hein, pessoal? Dá uma pausa aí no vídeo. E no pausar, vamos embora. Ó, vamos voltar uns slides para trás para a gente entender, né, o que é cada conceito. Pessoal, o que eu falei para vocês que é ecossistema? É a junção dos seres bióticos de uma comunidade, né, seres bióticos, com os seres abióticos, seres, né, com os componentes fatores abióticos. Então, ecossistema é isso. O que é população? Repara bem, aqui ó, tem duas populações na imagem. A gente tem a população de elefantes e a gente tem uma população de aves. O que é uma comunidade? Várias populações vivendo juntas. Então, vamos voltar para a questãozinha. Vamos lá. Ó, contem comigo. Suponha que um terreno coberto de capim-gordura, a gente já tem uma população, tá? Capim-gordura. Vivam salvas, outra população. Gafanhotos, outra população. Pardais, outra população. Ratos, outra população. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes. Contem comigo. 1, 2, ó. 1, capim. 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 populações, não tem? Então, qual questão que vai abranger, né, que responde essa perguntinha? Ó, 6? Não. 2? Não. 5 populações? Isso, 5 populações. Então, a resposta aqui é a letra C. Todo mundo já ia acertar essa questão dessa universidade aqui, a UFLA. Certo, pessoal? Então, fiquem bem claro para vocês. Populações é o agrupamento de espécies, né, iguais. Várias populações juntas, de espécies diferentes, né? Comunidade. Comunidade vivendo em um local é ecossistema, tá? Não tem como ter 2 ecossistemas. Ninguém pode ecossistema aqui, né? Não tem como ser 6, porque a gente contou 5, né? Capim gordura é uma coisa só. Nem 2, não faz sentido. Então, nem 6 comunidades, né? Porque aqui, se a gente for pensar, é uma comunidade só, né? Então, a resposta é 5 populações. Vamos passar para a próxima questão. Pessoal, aqui a gente tem uma charge muito interessante. O planeta Terra está representado como uma panela, né? Uma panela
Gente, esqueci o nome. Uma panela. Gente, eu não consigo lembrar o nome. Olha o que acontece. Panela de pressão, lembrei. A gente tem uma charge ironizando o efeito estufa e o aquecimento global. A fonte está aqui, o mortadela. E vamos ler aqui o textinho de apoio para a gente conseguir responder corretamente essa questão. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo A. Natural, porém intensificado pela ação humana. B. Artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. C. Recente, não havendo registro de sua existência em épocas geológicas antigas. D. Natural, sem relação com as práticas sociais. Novamente, pessoal, deem uma pausa no vídeo, pensem com carinho, pensem com atenção, e agora vamos responder. Tá muito engraçadinho esse planeta, né? Mostrando uma panela, né? Parecendo que vai explodir de tantos gases, né? Que tá acumulado. Então, vamos começar de baixo para cima, pra gente entender certinho aqui o que o exercício pede. Ó, D. O efeito estufa é natural, pessoal? Sim, é um processo natural. Eu expliquei para vocês, necessário à vida como a gente conhece hoje. Talvez se a gente não tivesse o efeito estufa, teria vida, mas não seria a vida, né, como a gente conhece hoje. Eles estimam que o planeta poderia ser até 30 graus mais frio do que ele é. Então não daria certo muito para a gente viver, não. Aí está dizendo, né? Natural, sem relação com as práticas sociais. Opa! Eu não falei para vocês que as ações antrópicas estão interferindo no processo de aquecimento global? No efeito estufa? Não está engrossando a nossa mantinha invisível de gases? Não está retendo mais a irradiação solar que bate, reflete na Terra, em vez de deixar dissipar no espaço? Então, tá errado essa D. No começo tá certo, depois tá errado. Cuidado para não cair nessas pegadinhas. Então, D. É um processo natural? Ok. Sem relação com as práticas sociais? Não, tá errado. Agora vamos para C. É um processo recente. Recente. Não havendo registro de sua existência em épocas geológicas antigas. Recente, pessoal, eu não falei para vocês que data das eras geológicas no passado, lá atrás, né? Quando a gente não tinha essa vida, né? Como a gente é hoje. Então, para a vida ter chegado hoje, foi necessário, para a vida como a gente conhece hoje, foi necessário esse efeito estufa lá atrás, em épocas geológicas, em épocas remotas. Então, essa C está errada, porque não é recente o efeito estufa. Ele é antigo. Aí está falando, né, o resto. Não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. Errado. C não é. Vamos para B. É um processo artificial? Lógico que não, pessoal. É um processo natural. Aí diz também, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. Não, pessoal, tá errado já o começo. Artificial, resultado direto da interferência antrópica no meio. Não, também. O planeta já era assim, a gente conhece o planeta assim. O que a gente está fazendo, né, é modificar, engrossar, né? Tá superfaturando essa mantinha, né? Então a D tá errada, porque é um processo natural. Comecei de baixo para cima justamente porque a certa é a A. Eu acho que vocês já perceberam que vocês são meninos inteligentes. Então, A é natural? É sim. E, porém, é intensificado pela ação humana? Sim, exatamente. Tá certinha a A. Todo mundo ia passar aqui nessa questão. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês tenham gostado dessa aula. A nossa próxima aula, acho que eu já falei, né? Vai ser ao vivo. Eu vou mandar lá no Google Salas de Aula, vou deixar o link para a gente acessar o Meet. Quem não tiver um Meet, já instala no celular ou instala no computador, porque eu gosto de ver vocês, quero ver vocês nas telinhas. Então, instalem o Meet e a gente vai ter aula ao vivo semana que vem, um aviso horário antes. Quem não puder assistir a aula ao vivo, eu sempre vou deixar gravado. Os professores deixam as aulas gravadas, porque cada um tem suas peculiaridades, né? Às vezes a pessoa tem um compromisso, às vezes não dá, aí a pessoa assiste depois, certinho? Então, nossa próxima aula é ao vivo, eu acho que na outra a gente já grava, mas vamos regulando isso certinho, vamos todo mundo ajustando certinho isso daí depois. Depois dessa aula, pessoal, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula um formulário para vocês responderem. É facinho, é só vocês clicar no link e responder. Com algumas questões referentes à aula de hoje.
as questões vocês vão achar a resposta no Google, né? Porque eu pego questão de vestibular, de Enem. Mas eu peço para vocês que não, né, não olhem o Google. Tentem responder, tentem errar, porque é errando que se aprende, eu sempre falo isso também. Com o erro você grava mais, né, na sua mente, porque você errou, então quando você vê como que faz certo, você grava mais, então é super normal errar. Então tentem fazer, tentem errar, e na próxima aula a gente vai discutir todas essas questões, se der tempo, a gente vai aprofundar mais sobre a matéria de ecologia, entrar em os conceitos de nicho ecológico, de habitat, de eu acho que biosfera a gente falou, né? De relações, né, intraespecíficas, relações interespecíficas, que é a alelobiose, solução ecológica. Então, tem muita coisa legal para a gente estar estudando junto na próxima aula, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, como eu disse, e-mail, ou WhatsApp, ou no mural, aqui do próprio Google Sala de Aula, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Estudem bastante, anotem. E boa sorte para todo mundo. E boa semana para todo mundo, tá? Obrigada pela atenção de todos. Beijinho e até mais, pessoal.